Agora, a pedra no rim, ou cálculo renal, é uma doença relativamente comum e uma das condições médicas que mais causa dor nos seres humanos. Quem teve sabe do que eu estou falando, de que dor é essa. Eu convidei o Dr. Luiz Gustavo Cripa, urologista, mais uma vez aqui com a gente para tirar todas as nossas dúvidas sobre as famosas pedras nos rins. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber novamente aqui. Imagina, viu? sempre meu prazer. O que são os cálculos renais, doutor? Bom, Fer, os cálculos nada mais são do que um aglomerado de sais que a gente elimina na urina todos os dias. Então, os nossos rins, eles filtram todo dia uma grande quantidade de sangue e o produto do nosso metabolismo corporal elimina sais e água na urina. Então, quando esses sais estão em concentração aumentada na urina, em uma baixa quantidade de água, esses sais se precipitam, se juntam e formam cristais que, quando juntos, formam uma pedrinha. Então, é uma variedade de sais, são centenas de sais que a gente elimina todo dia na urina que formam as pedrinhas renais. Então, a gente pode dizer que se ficar sem tomar água, pode acontecer, ficar mais propenso a ter. Exatamente. O principal fator de risco para a gente fazer cálculo é uma baixa ingesta hídrica. A água é fundamental. Eu sempre costumo usar como exemplo 2 copos com água. Com a mesma quantidade de água. Em um deles eu coloco 5 colheres de sal e na outra eu coloco 1 colher de sal. Naquele que eu coloquei 5 colheres de sal, eu vou ter uma concentração maior de sal, consequentemente vai ficar turva a água e vai ficar grosso e eu vou ter uma pedra. É o que acontece dentro do rim, né? Entendi. Agora, tem a ver com alimentação? Pessoas que comem sal demais... tem gente que fala que não pode comer tomate demais com a sementinha porque dá pedra. Já está bem estabelecido hoje a relação da dieta e inclusive da composição corporal do indivíduo para formar cálculo. Então, assim, eles viram que pacientes obesos, sedentários, diabéticos, hipertensos, têm um índice aumentado, uma prevalência maior de cálculo. Basicamente, a população mais acometida pelo cálculo são os homens dos 20 aos 40 anos, então é a população jovem. Mas hoje em dia está aumentando a prevalência nas mulheres e na população pediátrica. Nós estamos vendo bastante paciente pediátrico no consultório com cálculo, porque está aumentando a obesidade infantil. E o cálculo está bastante associado à obesidade, ao consumo de comida enlatada, conservada, que a dieta moderna tem muita comida conservada. Essas comidas conservadas, elas têm uma grande quantidade de sódio, e isso aumenta a chance da pessoa fazer cálculo renal, entendeu? Inclusive, era uma das perguntas que eu ia te fazer, que eu falei, eu vou perguntar para o doutor, por que a gente não vê crianças com cálculo renal? É difícil, não é comum, mas tem aumentado, Está aumentando, tem chegado no consultório alguns casos, inclusive com indicação de tratamento cirúrgico. Meu Deus! Que são cálculos um pouco maiores que demandam um tratamento cirúrgico. Qualquer pessoa pode ter, doutor Luiz? Sim, todas as faixas etárias, desde criança, como a gente está falando, até idoso. Todas podem ser acometidas. Mas, pela estatística, os adultos, homens, jovens, são os mais acometidos. E os sintomas? A gente sabe só da dor intensa, que dizem que é comparada até à dor do parto normal, é verdade? Justamente, assim, os cálculos, quando eles estão dentro do rim, a não ser que seja um cálculo muito grande, essa foto mostra bem. Aqueles cálculos que estão lá dentro do rim, eles não causam dor, porque são pedrinhas que estão lá, a urina circula livremente em volta delas, então não há nenhuma obstrução. Certo. O que causa dor é a obstrução à saída da urina. Então a gente vê ali um cálculozinho no canal entre o rim e a bexiga, que é o que a gente chama de ureter. É um canalzinho muito estreito, com uma luz que a gente fala de milímetros, e o cálculo às vezes tem 1 centímetro, 0,8 milímetros. Esse cálculo obstrui a saída de urina, o que aumenta a pressão lá nos rins, continua produzindo urina, aumenta a pressão, distende o rim, e isso é o que gera a famosa cólica renal. É a distensão do rim pela obstrução à saída da urina. Fora esse sintoma de dor absurda, tem algum outro sintoma? Alguns pacientes podem ter a presença de sangue na urina. Entendi. Mas a grande maioria dos cálculos no rim são assintomáticos. A pessoa não sente nada, ela às vezes chega falando que tem um desconforto lombar eventual, quando uma pedrinha migra ou outra, mas é raro. O mais comum é ela não ter sintomas, eventualmente um sangue na urina, ou então a cólica, que é decorrente do deslocamento do cálculo, né? Tá certo. E tem algum exame que dá para fazer para diagnosticar isso? O exame mais feito mundialmente para o cálculo renal é a ultrassonografia, né? Que é um exame simples, barato. Esse é o tratamento, é a litotripsia.
A ultrassonografia, que é antes, que é o que a gente faz... Tem a foto? Não. Esse é só na hora do tratamento mesmo. Tá. O ultrassom é um exame barato, um exame que feito em qualquer lugar, e quando feito por um ultrassonografista competente, consegue ver muito bem os rins, as pedras lá dentro, e se estão deslocando ou se não estão deslocando. Em alguns casos, a gente pode lançar a mão da tomografia computadorizada, que na verdade é o melhor exame, mas não é o mais feito, porque existe a emissão de rádio, né? E é mais caro. Então, o ultrassom é o mais feito. Tá certo. Já tem uma pergunta aqui. Olha, da cidade de Joia, é o Tino Reis. Tino, obrigada pela sua pergunta, querido. Ele coloca que eu já expeli vários cálculos renais. Eu tomava Oleum Arlemse, que diluía as pedras, mas não fabricam mais. Ele quer saber por quê e o que tomar no caso. É assim, existem uma série de substâncias, de produtos que o pessoal faz com esse intuito de dissolver os cálculos. Raramente existe, assim, confirmado na literatura e estudos que confirmam que uma determinada substância dilui ou dissolve um cálculo que a gente tem no rim. O que existe, o que a gente recomenda é o aumento da ingestão de água, de líquidos e, por exemplo, o chá. O pessoal fala bastante de chá de quebra-pedra, enfim. Que são substâncias, qual que é a propriedade? Eles são diuréticos, então eles aumentam a produção de água nos rins. Se eles vão aumentar a produção de água, eles vão dissolver mais aqueles sais que a gente tem lá, evitando a formação de cálculo. Então essa substância que ele falou, nada mais é do que uma substância que tem um potencial diurético, ou seja, de aumentar a formação de água no rim, em vez de só aumentar a produção de sal. Isso diminui a propensão a ele a formar o cálculo. Entendi. Entendeu? Tem algum outro tratamento caseiro que funcione, doutor? Não, assim, não é que não funcione, mas o que a gente orienta, que está bem estabelecido, é cuidar com a dieta, com a ingestão de sódio, controlar essa ingestão de sódio, manter uma dieta saudável, rica em água. Então a gente, assim, ninguém vai medir, mas o que a gente orienta é que a pessoa urine em torno de 1,5 litro a 2 litros por dia. Urinar isso. Para ela urinar isso, ela precisa beber pelo menos 2,5 litros de água. A gente mora numa região quente, então a gente transpira bastante, se faz atividade física, transpira mais ainda, então precisa ter uma demanda de água aumentada, senão a gente vai concentrar mais sais e formar pedra. Doutor, mulheres grávidas têm mais propensão a ter? Isso é interessante. Não, elas não têm. Está confirmado já que não é o fato dela estar grávida que aumenta a chance. A chance de uma grávida ter um cálculo é a mesma da população geral. O que acontece é que as gestantes elas têm algumas alterações anatômicas e fisiológicas que acontecem não só pelo aumento do útero, porque o útero vai comprimindo a barriga e faz com que os ureteres e os rins fiquem, entre parênteses, mais preguiçosos, mais lentos. Isso talvez aumente um pouquinho a chance dela fazer uma pedrinha e ter um evento como uma cólica na gestação. Mas a chance dela fazer pedra é a mesma. Só que para a gestante sempre uma cólica fica muito mais desagradável, né? Elas às vezes confundem com dor de trabalho de parto. Com certeza, acha de repente até que está ali abortando, sei lá. Exatamente, então tem que ficar de olho. Gestante com cálculo merece o acompanhamento durante toda a gestação, até mesmo porque ela pode ter um risco aumentado de fazer infecção, o que para a gestante também é desastroso, né? Perfeito. Doutor, mais perguntas aqui no WhatsApp. Se você tem dúvida, já vai mandando no nosso WhatsApp 991765602. Essa é a Cláudia de Salto Grande, São Paulo, doutor, nos assistindo. Cláudia, obrigada pela sua participação, querida. Ela diz o seguinte: meu marido tem constantemente cólicas e só expeliu uma única vez, mas continua com as cólicas e diminuição da urina também. Os cálculos, a maioria dos cálculos menores que meio centímetro, eles tendem a sair espontaneamente. Então, assim, sempre que um paciente procura a gente com cálculo menor que meio centímetro, tanto no rim quanto no canal, a gente sempre orienta que a chance dele eliminar é próxima de 90%. Então, assim, para esse paciente, as orientações são as mesmas. Manter um acompanhamento anual com o urologista, fazer exames periódicos. Em alguns casos, pacientes que têm uma facilidade, existe o que a gente fala que são os fazedores de cálculo. Esses pacientes a gente faz um estudo metabólico, que a gente fala, na urina e no sangue, para descobrir se ele tem uma propensão a eliminar mais tal sal na urina. E para esses pacientes a gente determina um tratamento medicamentoso com algumas medicações que diminuem a liberação desse sal na urina. Pode ser o caso dele. Se ele tem uma eliminação com frequência de cálculos, tem que fazer um estudo metabólico para avaliar isso aí. Doutor, daqui a pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo rapidinho, mas eu quero que você fique aqui comigo, você pode? Claro. Para falar o que fazer
nos casos de episódio de dor aguda, mas não fala ainda, tá? Tá bom. Vou pro intervalo rapidinho e já volto com o Dr. Luiz Gustavo Cripo, urologista. Se você tem dúvida, já manda no nosso WhatsApp. Ele vai falar o que fazer em caso de dores agudas, tá? Vamos continuar o nosso bate-papo com o Dr. Luiz Gustavo Cripo aqui sobre pedras nos rins. Eu tô recebendo muitas dúvidas aqui, doutor. Mas primeiro vamos tirar a curiosidade do povo aí, que a gente deixou aquela pergunta no ar, né? O que fazer em casos de dor aguda? A primeira coisa que deve ser feita é tentar, se esse paciente tiver com uma dor e já for sabidamente portador de cálculo renal, deve levar ele ao atendimento do pronto-socorro. Direto. Então, assim, normalmente, se é um paciente que está acostumado a ter, a gente pode tentar medicar ele em casa com analgésico simples. Mas, assim, não é legal fazer automedicação, a não ser que ele já acompanhe com o médico e o médico já tenha orientado que se ele tiver uma dor leve, que ele use tal medicação e se não melhorar, procurar o pronto-socorro. Mas, em geral, quando a dor é daquele jeito tão forte como as pessoas relatam, o paciente deve ir ao pronto-socorro, deve ser medicado, às vezes precisa de analgésico endovenoso, na veia mesmo, anti-inflamatório, remédios potentes para tirar a dor, e esse paciente precisa de um exame de imagem, ou seja, um ultrassom ou uma tomografia, para que a gente saiba qual é o tamanho dessa pedra e a localização dela, porque só a partir disso que nós vamos conseguir definir qual que vai ser o tratamento para ele. Não pode ser simplesmente tratado a dor e liberado para casa para que ele possa, eventualmente, em um segundo episódio de dor voltar. Então, tem que ser investigado na hora. E os tratamentos, doutor Luiz, quais são? Exatamente. Então, assim, a gente normalmente divide os tratamentos de acordo com o tamanho do cálculo e, claro, com os sintomas do paciente e algumas complicações que ele possa ter. Então, assim, em geral, cálculos menores que meio centímetro, a gente sempre orienta que em torno de 90% dos casos a pedra será eliminada espontaneamente. Então, a gente indica o tratamento conservador, que a gente fala. Para cálculos entre meio centímetro e 2 centímetros no rim, nós temos um tratamento que é a litotripsia extracorpórea. É um nome complexo, né, mas essa imagem mostra. Litotripsia significa fragmentar o cálculo, o nome já diz extracorpórea, por fora do corpo. Então a gente deita o paciente naquela maca, como foi mostrado ali, e acopla um aparelho que emite essas ondas ultrassônicas que tem um poder, uma potência mecânica, uma energia mecânica para fragmentar o cálculozinho dentro do rim, pulverizando o cálculo, para que se eventualmente ele migrar para o canal, ele tenha um tamanho menor e seja mais facilmente eliminado. É esse procedimento que o paciente fica com partes do corpo roxo, doutor? Antigamente, isso é interessante, as máquinas hoje elas melhoraram bastante, tanto a forma como elas emitem essas ondas, hoje a gente faz sempre com anestesia. Então, assim, raramente eu vejo hematoma ou o paciente se queixando muito de dor no pós desse procedimento. Antigamente ficava mais porque as máquinas eram um pouco mais defasadas. Então, as máquinas mais modernas raramente fazem hematoma. Que bom. E o que mais daí? Essa é a litotripsia, é isso? Isso, que é fragmentar a pedra. Isso para quando a pedrinha está no rim e tem até 2 centímetros. Bom, nos casos em que o cálculo se desloca para o canal, levando o paciente a ter aquela crise aguda de dor, é aí que nós vamos lançar mão. Se tiver mais que meio centímetro e não for eliminado, esse é o aparelho que é o ureteroscópio flexível. Com uma câmera, eu entro dentro da bexiga e vou dentro do ureter dele até a pedrinha. Ele mostra, entrando pela bexiga, vou até onde está o cálculo, apreendo o cálculo com uma pincinha. Essa é a imagem de dentro do ureter com a pedrinha e uma fibra de laser em que eu vou emitir as ondinhas de laser ali e fragmentar o cálculozinho. Isso tudo é feito num ambiente de centro cirúrgico? No centro cirúrgico, com anestesia, normalmente raquianestesia. Entendi. Em alguns casos pode ser até anestesia geral. Legal. É um procedimento endoscópico. Teve um telespectador que eu não estou achando aqui, está chegando muitas perguntas, mas ele falou que ele toma limão em jejum. E disse que depois que ele começou a tomar limão, melhorou muito, ele não teve mais crise nenhuma. É muito bom. O limão ele tem ácido cítrico, que ele altera o pH da urina e faz com que os pacientes formadores de um tipo de cálculo mais comum, que é o cálculo de oxalato de cálcio, 80%, 85% dos casos, diminui sim a incidência de cálculo. Eu indico 2 limões todo dia para os pacientes de manhã. Não pode ser em jejum, é melhor, realmente. Diluído com água? Com água, do jeito que ele quiser. Do jeito que quiser. 2 limões. 2 limões todo dia, é bom. Perfeito. Olha que dica boa, gente. Ó, pra gente encerrar, deixa eu responder aqui uma dúvida, doutor. Uma telespectadora, deixa eu ver o nome dela aqui, é a Fernanda Capelari. Fernanda, obrigada, minha xará. Ela tem uma pedra de 5 milímetros. Ela pergunta, devo tentar eliminar ou não mexer, se ela não me incomoda? Essa pedra de 5 milímetros é o famoso em cima do muro, né? Você pode observar,
se ela tiver medo de fazer um procedimento e quiser observar, ou você pode, já tem indicação de fazer a litotripsia extracorpórea que eu falei. Por quê? Se a gente conseguir fragmentar essa pedra no rim em duas, por exemplo, de 2,5 milímetros, a chance dela eliminar sem sentir nada é muito grande. Agora, uma pedrinha de 0,5 centímetro pode cair no canal e pode gerar cólica. Então tem indicação de tratar, eu trataria. Entendi. Agora, teve uma outra telespectadora que perguntou aqui se dor na hora de urinar pode ser pedra no rim. Sim, pode. A dor na hora de urinar pode ser uma série de coisas, dentre elas infecção urinária e outra, um cálculo impactado no canal pode dar esse sintoma também. Então, se ela tiver com esse sintoma, ela deve ir ao médico para investigar a possível um cálculo ou uma infecção. A dor de infecção urinária é parecida com a dor de cálculo renal? Tem uma... Queima? Tem uma aferência neurológica, a questão neurológica isso, na base da bexiga, que quando o paciente tem uma irritação por uma infecção, ele tem a sensação neurológica da mesma coisa que se tivesse uma pedrinha. Então é a ardência para urinar. Pode confundir. É claro que a infecção ela vem associada de algumas outras coisas, mas às vezes pode confundir. E a gente precisa lançar mão de um exame de imagem para confirmar. Perfeito. Doutor, depois eu te passo todas as perguntas que chegaram para você voltar só para responder. Pode ser? Claro, claro. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada.